O livro de Neemias, capítulo 2. No mês de Nisã, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então eu tremi sobremaneira e lhe respondi: viva o rei para sempre! Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas queimadas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentado junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprouve ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa que eu deverei alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Então fui aos governadores da além do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Disto ficaram sabendo Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita. E muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite me levantei e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei à porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse: estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos. E fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando o souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Senhor, nós te louvamos e te bendizemos, porque Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor, e ninguém é como o Senhor. Diante da Tua palavra, ó Deus, nós nos humilhamos, reconhecemos a nossa pequenez e queremos Te pedir, ó Deus, que o Senhor venha falar de forma poderosa, a Tua palavra possa gerar transformação, mudança, restauração, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém e amém. A boa mão do meu Deus sobre mim.
Olha que bênção. Isso faz toda a diferença. A boa mão de Deus sobre nós. E quando nós compreendemos, e quando nós entendemos que a boa mão de Deus está sobre nós, qualquer mudanças, qualquer decisões, qualquer tomada de uma nova atitude, nós começamos a entender que tudo deve ser feito a partir de uma oração. Ou seja, eu preciso orar. Neemias, antes de tomar qualquer decisão, ele ora. Ele tem uma percepção a respeito de Jerusalém, mesmo nunca tendo ido lá. Uma percepção que como pode mudar aquela cidade, o que pode fazer, uma percepção de longe. Mas ele tem essa percepção. Ele toma uma decisão. A decisão de ir lá, e ele tem uma ação. Sabe, porque muitas pessoas em meio às mudanças dão tudo errado na vida? Primeiro, porque não oram. Segundo, quando tem uma percepção de mudança da vida, tomam até uma decisão. Eu vou mudar. Assim, 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 assim. Mas nunca chega aqui. Nunca chega à ação. Tanto no capítulo 1, você vê essa ideia da oração muito bem presente, como no capítulo 2, você vê essa ideia bem presente, e no capítulo 2, você vê a ideia da percepção, da decisão e da ação. Oração, percepção, decisão e ação. Quem fez saber Neemias que era o momento certo de falar com o rei? Deus. Isso é uma percepção. É uma percepção. Houve uma decisão. Uma decisão que ele disse, fala ou não fala? Ele resolveu falar. Aí fez uma oração rapidinha. Já tinha orado muito, 4 meses. Aí ele faz uma oração. E ele toma uma ação. Ou seja, ele vai. Se na sua vida você ora, tem percepção, tem decisão e tem ação, o negócio anda. Agora, se você não ora, tem percepção, tem decisão e não tem ação, vai andar como? Ou você ora, tem uma percepção, tem uma decisão e não tem ação, não vai dar certo também. Entende? Isso é um negócio muito comum. No capítulo 2 você vai ver isso. Capítulo 1 e 2, isso aqui seria um resumo, que é um resumo de mudanças de vida. Isso é muito claro quando nós nos deparamos e entendemos isso e aprendemos a fazer isso em nossa vida diária, contínua. Eu vou orar, eu tenho uma percepção, vou tomar uma decisão, então vou agir, vou colocar data. Você vê o rei, pergunta a ele, quanto tempo vai ser isso? Ele não é um cara que não sabe nada na vida, não, velho. Em quanto tempo? Eu não fiz esse cálculo, não. Vim conversar com o senhor aqui e eu não fiz esse cálculo. Quanto você vai precisar? Não sei mais ou menos quanto eu vou precisar, não. Não tenho nem ideia disso. Não foi assim a história. Não foi desse jeito a história. Eu quero ministrar o seu coração sobre a boa mão de Deus sobre mim. Em primeiro lugar, Neemias conversa com o rei. Em segundo lugar, Neemias inspeciona as paredes. E em terceiro lugar, ele propõe reconstruir os muros. E assim ele faz. Então, em primeiro lugar, ele conversa com o rei Artaxerxes. Há uma conversa, há um diálogo. E nesse diálogo, no versículo 1 diz, no mês de Nissan. Para que isso? Qual é a necessidade de colocar a data do dia específico onde Neemias ia servir, se todo dia ele servia ao rei? Se todo dia ele experimentava a comida do rei?
se todo dia ele estava com o rei? Mas aqui inicia o texto dizendo, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, posto o vinho. Para quê? Qual é a finalidade desse negócio? É a finalidade de entender que a história de Deus tem o tempo de Deus para todas as coisas. E Deus é um Deus que traz marco a tudo. Então há um tempo de Deus, há um modo oportuno. Há um tempo de espera. E nós precisamos aprender, quando oramos, aprender a esperar. Ele orou novembro ou dezembro, 4 meses depois, acontece esse momento. Há um tempo de espera. Deus é um Deus todo-poderoso, e se Ele quiser responder a sua oração agora, Ele responde. Já fez isso muitas vezes. Tem vezes que alguém pregando, você ouvindo a palavra de Deus, essa palavra que muda, transforma, restaura, redime. Você no seu coração faz uma oração simples de uma frase, e você é tremendamente abençoado por Deus na hora. Mas Deus, se quiser fazer que você espere, para poder trabalhar na sua vida, Ele vai fazer. Então, há um tempo de espera. O tempo de Deus requer uma espera. E Ele esperou 4 meses. Também é importante estabelecer uma data, um marco histórico. Deus agiu nesse ano, Deus agiu nesse mês. Neemias estava todo dia com o rei, mas não era o dia certo. No dia certo, no tempo de Deus, tudo é diferente. Você tem orado por restauração do seu filho, do seu esposo, por transformação da sua família, pelo seu casamento ou futuro casamento. Você tem buscado a Deus, tem um tempo certo, continue buscando, continue orando. Em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Mas quando nós lemos o verso 2, o rei disse, por que está triste o teu rosto, se não está doente? E o verso 2 diz que Neemias temeu sobremaneira. Neemias tinha medo. Ou seja, ele estava com muito medo do que o rei podia pensar, do que o rei podia fazer. Ele estava com medo. Diz, olha, por que você está assim triste? Você não está doente. E ele temeu. Vou perder minha posição. Ou vou morrer. Ele ficou com medo. E o medo é uma reação natural. Então Neemias, ele teve medo do que o rei iria falar. Mas o medo logo foi suprimido, porque ele não teve medo do quanto pedir. Ele teve medo do que ia falar, mas não teve medo do quanto pedir e do que ele ia pedir. Tem gente que fica com medo de falar, mas veio, então medo vem, cara, vem em mim, vem em você. Mas ele tem que ser suprimido pela fé que temos em um Deus todo-poderoso, um Deus do impossível, um Deus presente, um Deus real, um Deus que ouve a oração. Neemias orava, não era qualquer um Deus, era o Deus do impossível, e orava já há muito tempo. Então veio o medo, mas o medo é suprimido. A resposta de Neemias é muito interessante quando você continua lendo o texto. Verso 3, o rei pergunta se ele está doente, e ele diz assim, oh, viva o rei para sempre. Né? Tá. E depois ele diz assim, parece que não tem nada a ver, né? Oh, viva o rei para sempre. E depois ele diz assim, como não estaria triste?
A sabedoria é muito grande. Como eu não estaria triste se aonde os meus pais foram enterrados, a cidade dos muros está derribado, as portas estão queimadas, está tudo em ruína. Como eu não estaria triste com isso tudo? O cara está dizendo assim, ó, a minha família, a memória familiar está em ruína, está em desprezo, está em miséria. E ele não diz que é Jerusalém. Não diz. Ele é sábio. Ele não mente. Mas ele não revela a cidade. Depois, se você continuar a ler o texto, ele vai dizer região de Judá. Mas assim, ele também não diz que é Jerusalém. É só depois. E ele aí, direcionado por Deus, não é artimanha humana, é uma ação de Deus, direcionado por Deus. Ele é sábio, dizer, olha, eu estou triste, porque não há nem memória de triunfo, de vitória, não há nem memória e nem honra aos meus pais que morreram. O rei entende isso, cara. Ele entende a resposta de Neemias. Agora, é interessante que Neemias, ele dá essa resposta de cara, mas antes de dar a resposta total do que ele quer, ele conta a dor dele, na verdade, e depois ele diz o que ele quer. O verso 4 vai dizer, orei ao Deus dos céus. Como foi essa oração? Ele ficou de joelhos? Não. Ali mesmo, de olho aberto, só na mente aqui, Deus, me ajuda aqui. Quebra o coração desse homem. E o rei nem percebeu que ele orou, e ele orou. Porque ele já vinha tendo uma prática de oração. Então aquela oração não precisava ser uma oração longa, porque ele já tinha uma prática de oração. Então ele era um homem de oração. Olhe para a história de Jesus. Jesus foi um homem que orou demais. Ele era 100% Deus e 100% homem. Então quando eu digo homem, não recrimine, viu? Orou demais. Mas ele ia curar alguém e dizia assim, seja curado. Aí você, que oração simples, uma frase ele faz, seja liberto. Vá, a tua fé te salvou. Mas aquela oração não determinava o quanto ele orava. Só era um reflexo da intimidade com o Pai. Esse camarada aqui, ele está orando há muito tempo. Ele está orando, ele crê em Deus, ele crê no plano de Deus, ele entende que Deus está agindo, que Deus está no controle, que Deus dirige tudo e todas as coisas, e ele ora a Deus acreditando nisso. Então Neemias, ele pede um negócio assim, ó, eu vou viajar, eu quero que o Senhor me libere, mas eu quero proteção. Então, me dê cartas para todos os reis do caminho, me dá passagem. Ele queria proteção na caminhada. Proteção nessa caminhada. Toda a jornada ele queria proteção. Ele diz, ó, também me dê carta, Asaf, porque você vai financiar a construção todinha. Então o rei, ele se põe na posição de perigo, ou seja, o meu copeiro, que tem sido fiel, vai sair, eu tenho de botar outra pessoa no lugar. Se alguém comprar essa outra pessoa e ela quiser me envenenar, eu posso morrer. Certo? Porque podia acontecer isso. Então ele se coloca em uma posição vulnerável. O cara pede proteção
e pede que ele reconstrua tudo, financie tudo, gaste todo o dinheiro daquela construção. E ainda manda um pequeno exército com ele. É isso que acontece. E por que acontece isso? Porque Neemias sabe pedir grandes coisas a um Deus grande, e ele pede com fé. Mas você sabe pedir grandes coisas a um Deus grande? Tem gente que não sabe nem o que pedir. Vem orar e não sabe nem o que quer. Jesus pergunta a um homem: que queres que eu te faça? O homem disse: eu quero ver. Mas tem muita gente que não sabe. Se Jesus chegar aqui agora e diz assim: o que você quer que eu faça por você? O cara fica pensando: eu não sei. Aí Jesus chega para outro e diz: quer ser curado? Aí o cara responde o contrário: não tem quem me coloque no tanque quando o anjo desce e agita as águas. Não é isso que Jesus perguntou, velho. Não é isso. Jesus perguntou: quer ser curado? Então, ele faz uma oração a um Deus grande, e ele faz um grande pedido. Neemias, durante 4 meses, ele teve tempo para orar, para buscar a Deus, para falar com Deus, para ouvir Deus. E a partir do que ele ouvia, planejar o que ele iria fazer. Então ele já sabia de tudo. O que precisava, o que queria. Isso é a questão, é o Espírito Santo trabalhando na vida dele. Quando ele quer carta para Asaf, ele diz: eu quero para fazer as vigas. Madeira para fazer as vigas, para fazer os portões. Vigas para segurar os muros. Sabe, ele está falando algo que está muito claro, nítido na mente dele. Quantas pessoas dizem assim: eu estou com um plano aqui bacana. Eu disse: como é que vai desenvolver isso? Não sei não, vim conversar com o senhor para a gente ver junto. Eu digo: pô, que é isso, ver junto comigo? O senhor é pastor. Quer me dar mais trabalho. Que coisa é essa? Ver junto. É bacana isso. Mas por que não ver junto depois de pronto? Ó, eu que gostaria de fazer assim, 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 assim. O que você acha? Isso aqui, ó, vai dar errado. Isso aqui vai dar certo. Vamos lá, vamos lá. Vamos ajustar aqui. Não é legal assim? Agora a pessoa ora. Ou faz como Jesus na conversa com Pedro. Jesus diz: pastorei as minhas ovelhas 3 vezes. E ele diz: aquele outro lá. Jesus diz: o que é que tem com ele? Se eu quero que ele fique até que eu venha. Tem muita gente que diz: pastor, eu tive uma ideia para o senhor fazer. Opa! Se Deus te dá a ideia, é para quem fazer? Posso direcionar, instruir, ajudar, andar. Mas não é para mim, é para tu. A visão foi dada a Neemias. O desejo foi dado a Neemias. Havia isso no coração de Neemias. Tem de arder no nosso coração também. Em nome de Jesus, reconstruir muitas coisas que precisam ser construídas na nossa cidade. Porque Deus ama o povo dele que está aqui nessa cidade. Em vários apriscos ou em nenhum. Pessoas que precisam da misericórdia de Deus, do cuidado de Deus, da direção de Deus, de norte. E você tem feito o quê? O que você tem feito? O que você tem? Como você tem se posicionado? E em segundo lugar, Neemias, ele chega na cidade. E quando ele chega lá, ele faz uma análise, inspeciona os muros. Ele ouviu, ele não viu. Só que agora ele enxerga. E você vê isso do verso 9 ao 16. Ele enxerga, então ele vê os muros. Agora, Neemias não gosta de curiosos. Então ele vai durante 3 dias olhar os muros. À noite, o povo está dormindo, não está Neemias lá.
olhando os muros. Por quê? Para não ter gente querendo saber, para fofocar. Olha, tem um cara aí montado a cavalo, que tem uns soldados com ele montado a cavalo, e está olhando a cidade. O que esse cara quer? Ele vai olhar, ele vai ver se de fato tudo que ele ouviu corresponde. Ele não vai perguntar a ninguém da cidade. Ele vai olhar direitinho. Então, é tão marcante e tão forte a ideia do verso 9, porque o verso 9 vai começar com essa frase. Então eu fui. Ação. Ele orou, ele teve uma percepção, uma decisão, expôs essa decisão, e ele teve uma ação. Então eu fui. Se ele não fosse, ele não seria o cara escrito aqui no livro da vida. Ele foi. E a saída, houve disposição no seu coração. Ele viajou 1.300 km em um cavalo. Sabe quanto tempo demorou isso? 5 meses. Agora o camarada é esperto, porque ele sabia que uma viagem era longa. Agora, se ele fosse com os materiais, carregando tudo, ia demorar mais ainda. Então ele não vai carregando tudo. Ele pede lá, da mata que está lá. Ele vai livre de tudo. Só com alguns soldados com ele. Mas ele vai 130 quilômetros. 1.300, obrigado. 130 é perto, né? Mas não é tão perto a cavalo. 130 é ruim também. Mas 1.300 quilômetros a cavalo é um negócio ruim. Andar de cavalo assim um pouquinho é maravilhoso. Você pegar um quarto de milha, manga larga, machador, cavalão, senta e tal. É bacana aquilo ali. Não sei se você já teve essa experiência. Eu já tive, é boa. Mas já tive a experiência também de andar de cavalo uns 10 km. Para ir, 10 para voltar, é triste. Você anda uns 2 dias assim, ó. É triste o negócio. Agora imagine, vários meses. 5 meses andando a cavalo. Parece que nunca vai chegar, cara. É um negócio tão distante. Parece que não chega. Quando eu fui para o Nordeste a primeira ou a segunda vez, tinha umas retonas, meu Deus do céu, parece que não acaba. De carro e de cavalo. O negócio não é bom, não. Sol, chuva, perigos na estrada, roubo, tudo. Eu fui. Houve uma disposição. Se você, ora, tem uma percepção, toma uma decisão, tem de ter uma ação. Eu fui. Neemias foi. Verso 9 vai começar assim. Eu fui. Não foi o outro. Não foi alguém que ele planejou para alguém ir. Ele foi. A disposição estava no coração dele. Você tem tido disposição para servir? Vilma estava me falando aqui, olha que frase linda nessa camisa. Sabe de cor? Tudo muda quando você muda. É um pouco antropocêntrica, confesso, mas é verdadeira. É verdadeira. É verdadeira. Casais brigam. E quando casais brigam, você acha que o casal vai dizer, pastor, teve uma briga lá em casa porque eu fiz assim. Você acha que ele veio me contar assim? Ninguém.
o meu marido fez isso, assim, ele é ruim, tal, tal e tal. Faz um negócio assim, se você for tomar partido só pelo que você ouviu de um lado, você endoida. Diz, o cara é o demônio. Aí vai escutar a versão do outro. Aí o negócio já não é tão... Aí diz, epa, o negócio não é tão como eu pensei. Está mudando o negócio. Entende? Irmãos, havia uma disposição no coração. Mas Neemias, ele passa para o planejamento. E ele fica lá 3 dias. Não é 3 dias fazendo nada, não. Ele está o dia inteiro lá, sem ninguém ver ele fazer nada. De noite ele está fazendo. Inspecionando. Rapaz, esse muro... Mas esse muro parece que começaram a tentar reconstruir e caiu de novo. Opa, tem oposição por aqui. Quando alguém começa a levantar do muro, tem gente que trabalha o contrário. Vem derribar. Opa, tem falhas aqui. E andou a cidade inteira. Jerusalém já é uma cidade fortificada por natureza, em cima do monte. Mas os muros davam proteção total. E precisava dos muros. E ele inspeciona a cidade. Do verso 11 ao 16, ele está nessa ideia de fazer um planejamento pesquisando de forma empírica, não do que os outros dizem, mas da experiência pessoal dele. Ele vai lá e analisando ponto por ponto, de noite. Não vou deixar curiosos aqui, querendo inflamar o meu coração, as minhas decisões. Eu sei o que Deus está me direcionando, não vou ouvir a voz de outro. Ele é prevenido demais, cara. Deus estava no controle da vida dele. E em terceiro lugar, Neemias propõe a reconstrução. Isso é lindo. Do 17 ao 20, quando você vê ele propor a reconstrução, você lê e diz que coisa linda. Eu quero chamar a sua atenção para o 17. Diz assim a palavra de Deus: então lhe disse, estás vendo a miséria que estamos, Jerusalém assolada, suas portas queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos os muros de Jerusalém, e deixamos de ser opróbrio. Sabe o que ele está dizendo para o povo? Vocês não têm vergonha não de viver nessa miséria? Mas isso me envergonha também. Olha a calamidade que essa cidade se encontra. Olha a miséria. Ele faz com que o povo enxergue. E para ele propor ao povo que enxergue isso, ele faz com que o povo tenha a visão de como realmente estão. Porque o povo vai se acostumando. Vai se acostumando com a sujeira. Vai se acostumando com o fedor. Vai se acostumando. Quem está de fora chega de que fedor é esse? Mas quem está de dentro, os anos se passou, vai se acostumando. O ser humano se acostuma com as coisas. E ele está fazendo que o povo enxergue a miséria que ele se encontra. E ele propõe a reconstrução dos muros. Os versos 18 diz: lhes declarei, como a boa mão de Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falaram. Então disseram: disponham-nos e edifiquemo-nos. Fortaleceram as mãos para boa obra. Então a proposta deles é que juntos eles possam mudar a situação. Jerusalém estava em ruínas, mas Neemias sabia que ele em si não podia fazer nada. Então ele faz o povo enxergar, faz o povo ver que ele estava ali, porque a boa mão de Deus, e essa é uma frase central do capítulo 2, por 3 vezes, ele vai dizer, a boa mão de Deus. É central essa frase, para que o povo possa entender, é um milagre de Deus eu estar aqui. Eu podia estar lá no conforto,
Eu estou aqui porque Deus me incomodou. Olha, o rei liberou porque Deus transformou o coração do rei. Nós temos materiais, falta mão de obra. Vocês querem viver na miséria ou dar as mãos para reconstruir? Querem deixar Jerusalém em ruína nessa situação? Ou querem dar as mãos, querem trabalhar, querem mudar a situação? Quando a igreja do Senhor Jesus, ela entende que é corpo, ela anda em unidade, um ajudando o outro, a obra vai avante. Quando não entende isso, perde o total senso de igreja. Quando a igreja vira um clube, ela perde o senso de igreja. E tem muitas igrejas que têm virado clube. Jeremias Pereira, ele diz que a missão da igreja, de forma bem prática, é edificar e evangelizar. E está certo. Edificar e evangelizar. Mas só edifica para quê? Qual é o propósito? Qual é a finalidade? Deus estava com eles. E essa era toda a razão pela qual eles precisavam fazer isto. O quê? A construção do muro. Neemias está dizendo assim: Deus está comigo. E como Deus está comigo, vai estar com vocês. Porque essa obra é de Deus. A boa mão de Deus que me guardou, me conduziu, abriu portas, me protegeu, está comigo e estará com vocês. Só que, quando você lê o verso 19, você vê que as guerras espirituais acontecem. Porque nós vivemos em um mundo espiritual. Então, 3 sujeitos, o tal de Sanbalat, Tobias, começam a zombar. E esses caras é um empecilho na obra o tempo todo. O tempo todo. Quando você vai continuar a ler o livro, você vê que eles derrubam, que eles minam o pensamento do povo, que eles querem tirar a ideia, a coragem que Neemias estava colocando na mente do povo. Isso é guerra espiritual. Precisamos aprender a lutar as guerras espirituais. A nossa luta não é contra carne e sangue, sim contra principados e potestades. E Jesus Cristo nos ensinou isso. Jesus Cristo, ele assumiu o nosso lugar. Jesus Cristo, ele lutou a guerra espiritual. E ele nos ensinou, através do seu nome, lutarmos. Talvez eu e você pensávamos: como eu vou matar esses 3 caras? Porque aí resolve logo o negócio. Neemias não estava no período da graça, mas a mente dele estava conectada com Deus da graça. E a luta é diferente. Você precisa lutar com as armas certas. Tudo começa em oração. Ore, busque a Deus, busque a face de Deus, creia que o Deus poderoso, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, que lutou a guerra espiritual, e ele humilhou toda a potestade, todos os principados, todo o demônio, e expôs publicamente. Ele humilhou, porque ele ressuscitou, ele vive. Mas o inimigo se ousa a querer te afrontar, o inimigo se ousa a querer te perturbar, a querer roubar a paz, a sua alegria, a motivação, quer semear desânimo, levanta pessoas para fazer isso. Pessoas que você deve continuar amando, mas você deve orar ao Deus do impossível, que mude todas as coisas. Você precisa lutar.
Vamos aplicar o sermão para não ficar leso e tanto que você ouviu sem saber o que vai fazer. Então vamos lá. Vamos ler aí uma só voz. Lá. 1, 2, 3. Podemos não ter um muro para construir, mas todos temos algo para construir para Deus. E vai uma pergunta: o que Deus quer que você construa? Vou mudar essa frase. O que Deus quer que você faça nessa Jerusalém, nessa igreja onde você está. Você precisa saber o que Deus quer que você faça. E você tem de colocar no seu coração: eu vou, e agir. Oração, percepção, tem alguma coisa para você fazer, precisa. Decisão e ação. Mas ter a percepção, decisão e não ter ação não serve de nada, viu? Me perdoe os nossos irmãos petistas, era como no passado o PT fazia. Criticava o governo, mas cadê a solução? Você está construindo isso que Deus deseja que você construa? Está ou não está? E talvez você não esteja. Então, já vou te dizer de cara: você está fora do propósito de Deus, e isso é pecado. E quando nós ouvimos algo em relação ao nosso pecado, precisamos nos arrepender e voltar a fazer o que Deus deseja. Você está construindo o seu reino ou o reino de Deus? Neemias, ele foi construir o reino de Deus. E Deus quer levantar homens e mulheres que possam construir o reino de Deus aqui na terra. Que diga: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Que diga: eis-me aqui. Ou que diga: eu vou, e vá. Em nome de Jesus. E para a glória do Senhor.